Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, está no ar mais um Sala de Notícias, direto dos estúdios da TV Nordestina, em Campina Grande, no estado da Paraíba. E esses são os principais destaques de hoje. Mais uma pessoa morre no estado da Paraíba, vítima de Covid-19. Foi confirmado hoje pela manhã. Estudo sobre a cloroquina do Brasil pode ser cancelado após mortes de pacientes. Eu trago daqui a pouco esse detalhe para você com relação à possível suspensão do uso da cloroquina no Brasil. E olha só, prefeito de uma cidade da Paraíba orientou a população para vender o celular e comprar máscaras. Você vai ver também que um equipamento criado em uma cidade aqui no estado evita o contato de maqueiros das ambulâncias com pacientes com Covid-19. E ainda, a cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará, está em 4º lugar em letalidade da Covid, segundo o Ministério da Saúde. E outra informação muito importante também que nós vamos destacar daqui a pouco. Deputados avaliam a possibilidade de reduzir mensalidades escolar durante o período da quarentena. Essas e outras notícias a gente destaca em 2 minutos. Boa tarde a todos. A Rede Nordestina de Notícias entra no ar a partir de agora em parceria com os canais locais por assinatura da BrisaNet. São eles TV Jaguar, Sertão TV, TV Padre Cícero, TV Centro-Sul, essas no estado do Ceará. E na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, nós temos também a parceria da TV Curtição. Olha, nós vamos trazer as informações sobre o Covid-19, as informações das cidades, as informações de toda a região, do compartimento da Borborema, do estado da Paraíba, mas também todas as informações com relação às últimas notícias dos estados do Ceará e também do Rio Grande do Norte. E o principal assunto, lógico, não tem como não ser o Covid-19. Mais uma pessoa morreu aqui na Paraíba, vítima de coronavírus. Essa pessoa era natural da cidade de Sapé. Alguns portais já trazem, já no início da tarde. Eu destaco aqui o Sem Censura Paraíba. Eu acredito que esse portal aqui é da cidade de Sapé. Um site de notícias. Me põe na tela, em tela cheia, por favor, para a gente trazer essa informação para o telespectador que nos acompanha nesse momento ao vivo. A coordenadoria ou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Sapé, que é na zona da mata aqui da Paraíba, fica a aproximadamente 100 quilômetros de Campina Grande, e a senhora Josiane Cavalcante, ela confirmou agora, hoje, o primeiro óbito de uma paciente do município acometida pelo vírus Covid-19. O caso já havia sido registrado no município no último domingo. Essa paciente se encontrava na UTI de um hospital lá na capital do estado, em João Pessoa. A coordenadora lembrou que a equipe do cemitério da cidade está preparada para receber o corpo de acordo com as normas da Anvisa. Essa coordenadora, ela vai falar agora e vai dizer para a gente o que está sendo feito. Essa senhora, que é natural da cidade de Sapé, cidade que fica na Zona da Mata, aqui na Paraíba, e ela vai dizer para a gente quais são as providências que estão sendo tomadas com relação a esse óbito desta senhora natural de Sapé, que faleceu em João Pessoa. Vamos ver. Olá a todos. Venho aqui informar que Sapé registrou o primeiro óbito
devido ao coronavírus. É uma senhora de 84 anos que já estava hospitalizada em João Pessoa há mais de 15 dias e com diversas comorbidades, sequelada de AVC, diabetes e hipertensão. A equipe do cemitério está preparada e equipada para receber o corpo de acordo com as normas da Anvisa. A vigilância epidemiológica está tomando todas as medidas de prevenção com todas as pessoas da família e todas que tiveram contato. Todas estão sendo monitoradas. Portanto, está aí essa informação do departamento responsável lá da cidade de Sapé. A senhora morreu na capital, em um hospital na capital do estado, em João Pessoa. Olha, minha gente, durante esse período de Covid-19, os deputados estão avaliando a possibilidade de reduzir a mensalidade escolar durante a quarentena nas escolas particulares de todo o Brasil. Será apresentado o projeto, poderá ser votado, aprovado ou não, mas é uma ideia dos deputados para que eles possam avaliar essa possibilidade e vocês vão ver a partir de agora. Dados da Unesco mostram que pelo menos metade dos estudantes do mundo estão sem aulas por causa da pandemia do coronavírus. No Brasil, governo e Congresso criaram uma série de medidas para ajudar o setor de educação a enfrentar a crise. Elas passam pela flexibilização do calendário escolar, pela distribuição de merenda aos estudantes e pela autorização provisória para o ensino à distância. Portaria do Ministério da Educação prevê desde o dia 18 de março e pelo menos até o dia 18 de abril a substituição das disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. A modalidade vem sendo usada principalmente por instituições de ensino superior, mas vale também para os ensinos fundamental e médio. Para a deputada Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, neste período de quarentena sem aulas presenciais, as instituições de ensino terão custos reduzidos com consumo de água, luz, gás, alimentação de funcionários, material de limpeza e higiene. Um projeto dela, em discussão aqui na Câmara, obriga as escolas privadas de ensino fundamental e médio a reduzirem mensalidades em no mínimo 30% durante a suspensão das aulas. Não é justo que as famílias, paguem mensalidades, às vezes com valores muito altos, para não conseguir ter acesso não só ao conteúdo proposto, mas também ao tempo, às atividades que são desenvolvidas na escola com essas crianças. Algumas escolas argumentam dizendo, mas a gente tem um valor contratado anualmente de água, de luz, independente do gasto que a gente tem um valor mensal a pagar. Mas eu tenho certeza absoluta que, nesse momento, as escolas também estão renegociando seus contratos. E, se não estão, deveriam estar renegociando. A deputada Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, diz acreditar que o projeto da deputada Clarissa pode ter um grave efeito colateral, causar ainda mais demissões. Essa é uma questão polêmica, porque, vinculado a isso, temos que vincular também a questão da não perda do emprego, de não diminuir postos de trabalho, diminuir mensalidade, por consequência usar a tecnologia e provavelmente as escolas poderem demitir profissionais. O que nós não podemos neste momento é fazer nada que leve à perda de espaços de postos de trabalho. Para o deputado professor Israel, do PV do Distrito Federal, as sequelas provocadas pela pandemia na educação brasileira serão grandes, porque o sistema já está há muito tempo enfraquecido. Nós já temos um fosso de desigualdade de aprendizagem no Brasil. E essa crise, sem dúvida, vai aumentar esse fosso. Famílias pobres vão ter mais problemas. Redes escolares de municípios pequenos também não têm essa infraestrutura. Professores não estão preparados para as aulas à distância. Então é um grande desafio e é o maior desafio educacional que o Brasil já passou nos últimos anos. Complicado, hein? Complicado, Edson Pereira. Situação extremamente complicada. Vamos ver o que é que vai acontecer após essa votação, se será aprovada ou não. Pelo menos aqui na Paraíba, o Ministério Público está vendo a possibilidade de isso acontecer. Aí eu já pego esse gancho dessa matéria que a gente trouxe agora, com o pessoal da TV Senado, da TV Câmara, para trazer com você, Edson Pereira, ao vivo, já que você também tem uma informação aqui da Paraíba que é muito parecida com essa que a gente acabou de ver nessa matéria aí, não é verdade? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Abílio José, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos acompanhantes, nossos amigos.
Olha, Abílio, a questão é o seguinte, o sindicato das escolas particulares de Campina Grande e da Paraíba são dois sindicatos similares, mas que trabalham em conjunto. Eles entraram no diálogo com o Ministério Público e estão baseados em uma portaria do Ministério da Justiça, mais precisamente da Secretaria de Acompanhamento do Consumidor, para exatamente garantir e manter o valor das mensalidades. Qual a justificativa? Eu conversava com o presidente licenciado do sindicato, professor Andrade, e ele colocava o seguinte: num primeiro momento, as escolas efetuaram a educação à distância, usando plataformas virtuais e deram aula. Quando se teve 2 semanas passadas dessas aulas virtuais, as escolas anteciparam as férias. Então, o que é que o sindicato diz? Nós estamos de férias e, com isso, nós assumimos compromissos com os nossos professores e funcionários que estão de férias, que seria em julho, e agora eles estão tendo essas férias agora no mês de abril. Com isso, o sindicato diz que não tem condições de diminuir o valor das mensalidades. Caso essa lei passe no Congresso Nacional, haverá uma quebradeira muito grande das escolas particulares por todo o Brasil. Inclusive, o presidente em exercício do Sindicato das Escolas Particulares de Campina Grande, o senhor Paulo Loureiro, ele deixou muito claro, o sindicato entende que as medidas vão de encontro à portaria do Ministério da Justiça e o governo federal orientou para que haja uma construção de uma solução. E, se por acaso houver a diminuição do valor das mensalidades, muitas escolas não conseguirão manter as portas abertas, Abílio. Essa foi a questão do sindicato das escolas particulares. E o que é que você destaca mais para o programa de hoje? O que é que você vem trazendo de novidades para a gente, Edson? Olha, Abílio, diante do que foi apresentado, a Câmara de Vereadores de Campina Grande realizou a primeira sessão virtual, a primeira sessão remota, com a participação de 21 dos 23 vereadores. 21 dos 23 vereadores participaram, cada um de suas casas, vocês inclusive têm fotos aí que a produção providenciou, e a Câmara aprovou várias matérias em uma sessão de videoconferência, presidido pela vereadora Ivonete Ludogério. As definições da Câmara. Na próxima semana haverá 2 sessões, na terça e na quinta-feira, e nas outras semanas ficarão tendo revisões, se é necessário, 1 ou 2 sessões. Essa semana ficou só essa, mas na semana que vem nós teremos 2 sessões, uma na terça e uma na quinta-feira. A mobilização foi de 11 profissionais que estão lotados na Câmara de Vereadores e matérias como títulos, construção de hospitais, fornecimento de energia, suspensão, várias matérias foram colocadas pelos vereadores e nesse primeiro instante valeu a pena. Em relação ao combate a coronavírus, nós temos 3 notícias que se completam. Uma, o governo do estado quer tornar obrigatório o uso de máscaras, mesmo após o fim do período de quarentena. Lembrando que o período foi estendido até o dia 3 de maio, e a Paraíba quer tornar obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Baseado nessa possibilidade, já que o governo do estado vai enviar para a Assembleia Legislativa, os prefeitos já começaram a se mexer. E o prefeito de Montadas antecipou-se ao governo do estado e comprou uma quantidade razoável de máscaras e EPIs e vai distribuir com todos os cidadãos do município. Vários prefeitos estão tomando essa atitude porque, segundo o prefeito que está aí na imagem, muitas pessoas não têm condições de comprar máscaras, até porque, por causa da falta no mercado, o preço aumentou muito. Então, o que acontece? O prefeito
comprou e vai distribuir. E vários prefeitos esperam fazer a mesma coisa. O prefeito Romero Rodrigues recebeu uma doação da STTP, lembrando que a STTP é uma autarquia independente, e a STTP fez, na manhã de hoje, uma entrega simbólica de uniformes para que seja utilizado com os profissionais que trabalham na área da saúde. Foram entregues 50 peças de fardamentos, macacões e também proteção para servidores dos profissionais da saúde e da vigilância sanitária. Outros equipamentos chegarão para os funcionários que estão nessa guerra do Covid. A Paraíba tornando obrigatório, os prefeitos começam a destinar recursos e a Assembleia destacou hoje a aprovação de mais 40 municípios em situação de calamidade pública. Abílio, detalhe, para toda ação, uma reação. Muito prefeito pedindo decreto de calamidade. Com isso, eles têm o bônus, que é ficar livre de várias ações, de várias questões que protegem a burocracia da gestão, mas eles ficam obrigados a cumprir todas as dificuldades e cobrir todas as dificuldades inerentes ao coronavírus. Então, não é só decretar a calamidade pública, eles precisam gastar com aquilo. Eles não podem ter, como alguns prefeitos da Paraíba estavam fazendo essa semana, gastando milhares de reais com a aquisição de livros. Não é o momento. Então, o Ministério Público está avisando, cidade, município que decretou calamidade pública tem que ter responsabilidade dobrada. Então tá aí. E a última notícia que pega todos de Campina Grande e deixa muita gente triste, Abílio José. As empresas de ônibus de Campina Grande decidiram e avisaram hoje, através de sua assessoria, que cerca de 700 profissionais serão demitidos de hoje até a próxima sexta-feira. Abílio, nós estamos enfrentando um momento difícil da nossa história, mas precisamos discutir. Você é um cidadão, é um empresário, sabe como está sendo difícil superar todas essas situações. Nós precisamos discutir a questão do isolamento sem paixão política. Infelizmente, muitas empresas estão fechando e as empresas de ônibus estão, nesse momento, anunciando o fim de contratos de 700 profissionais, Abílio. Realmente muito delicado, é uma pena. E outras pessoas me colocaram hoje, inclusive fontes muito próximas de governo estadual e municipal, mais de 4 mil pessoas já foram demitidas em Campina Grande nesses últimos 20 dias, Abílio. Lamentável, né, Edson? Só lamentar e torcer e pedir a Deus para que tudo seja resolvido no menor tempo possível, né? Muito obrigado pela sua participação, exatamente, Edson. Muito obrigado a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Ótima tarde. Esse foi Edson Pereira, radialista campinense, um cara muito envolvido com o jornalismo dessa cidade, sempre trazendo informações no programa Sala de Notícias. E atenção, a comissão diretora do Senado declarou agora a perda do mandato da senadora Juíza Selma. Já vinha há muito tempo dentro do próprio Senado, as votações que foram adiadas, e agora o Senado declara, e a notícia está quentíssima, porque nós vamos direto a Brasília com o repórter Ronaldo Martins, da TV Senado, que confirma essa informação para a gente. Ronaldo, é com você. Em reunião remota realizada nesta quarta-feira, a comissão diretora do Senado Federal decidiu, por 5 votos favoráveis e 1 contrário, declarar a perda de mandato da senadora Juíza Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso. Ela havia sido cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado por abuso de poder econômico. Cabe agora ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ler em plenário a declaração de perda do mandato. A decisão será publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Obrigado, Ronaldo. Pois é, tá aí mais um político que perde o mandato aqui no Brasil. Já que a gente está falando sobre políticos, esse não perdeu o mandato porque tem feito um trabalho muito bom
lá no Senado Federal. A gente destaca aqui porque ele vai falar agora sobre as medidas radicais de isolamento que trouxeram bons resultados no Brasil nos últimos 15 dias. É o senador Humberto Costa que vai falar sobre esse assunto. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado, pela Rádio Senado. Senhor presidente, a pandemia do coronavírus continua crescendo de forma rápida e intensa no Brasil e no mundo. No Brasil, já temos mais de 22 mil pessoas doentes e mais de 1.200 mortes. E há, inclusive, uma previsão do Ministério da Saúde que os meses mais duros, mais difíceis, serão maio e junho, quando uma tragédia sanitária poderá acontecer no Brasil. No entanto, na contramão desses fatos, nós estamos vendo alguns governantes, prefeitos, governadores, querendo relaxar as medidas de isolamento social, alguns querendo ampliar a parcela do comércio que está aberta, outros querendo abrir para a indústria e até mesmo os que querem fazerem voltar às aulas nas escolas públicas. Lamentavelmente, além disso, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que deveria ser o grande líder capaz de unir o seu povo para lutar contra a pandemia, continua a sabotar todas as ações das autoridades de saúde pública. No último sábado, visitou um hospital em Goiás, reuniu grandes aglomerações, apertou as mãos das pessoas e confessou que a sua estratégia é de que a maior parte dos brasileiros sejam contaminados por essa doença para assim criarem imunidade. Nesse mesmo dia, um grupo de bolsonaristas fechou avenidas em São Paulo, dificultou o atendimento médico a partir de ambulâncias que ficaram presas no trânsito e defenderam irresponsavelmente a volta ao trabalho. E ontem, o próprio presidente da República, falando para um grupo de pessoas religiosas, disse, sem qualquer base científica, que o vírus está indo embora. E nós sabemos que isso não corresponde à verdade. É importante lembrar que os países que obtiveram melhores resultados no enfrentamento à pandemia do coronavírus foram aqueles que adotaram medidas radicais de isolamento social. É o caso de Portugal, é o caso da Argentina, que apesar de terem bons resultados até agora, não abrem mão de manter por mais um tempo as medidas de isolamento social para impedir que a pandemia volte a crescer nos seus países. Um outro dado importante é lembrar governantes que, assim como Bolsonaro, menosprezaram a doença e que hoje não só reconhecem a importância do isolamento, como foram elas próprias vítimas da não existência de isolamento social num determinado momento em seu país. Lembremos o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que foi acometido da doença e que depois reconheceu, inclusive, a importância do Sistema Nacional de Saúde inglês, que é público, gratuito, integral, assim como é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Os países que têm sistemas públicos, estatais, estão se saindo melhor do que aqueles onde só quem tem acesso à saúde é quem tem dinheiro, como é o caso dos Estados Unidos, onde está o maior número de pessoas mortas e de pessoas doentes pelo coronavírus. Por isso, o Sistema Único de Saúde brasileiro é uma conquista fundamental da nossa população. Nós estamos vendo também nesse período a realidade do Brasil, uma realidade que piorou bastante ao longo dos últimos 4 anos e que mostra a desigualdade, a pobreza, a falta de saneamento e de habitação, que muitos brasileiros estão tendo conhecimento disso só agora. Por isso, é fundamental que nós tenhamos políticas dirigidas a esse segmento da população
tão abandonado o tempo inteiro ao longo da nossa história e que possamos garantir a eles, nesse período, uma condição mínima de sobrevivência para que possam, com dignidade, ultrapassar esse período tão sombrio da nossa história. O senador Humberto Costa é pernambucano, é senador pelo estado de Pernambuco, é do PT, partido que faz oposição ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Só pedir para alguém lembrar o senador que um país como o nosso, com 222 milhões de pessoas que vivem, que trabalham, com 83 milhões de pessoas que trabalham no setor, que não tem emprego fixo, né, no setor informal, que está na rua, o camelô, vendendo um produto, vendendo um picolé, vendendo um lanche. Lembrar para o senador que um país como esse não suporta uma quarentena até junho, que a coisa está ficando preta agora, está ficando complicada agora. Dificuldades, muitas dificuldades. Eu recebo informação aqui agora de que a situação do Brasil piorou em 24 horas com relação ao Covid-19. De ontem para cá já morreram mais do que já tinha pessoas que já tinham morrido. Só de ontem para cá 204 pessoas morreram. E nós já tivemos um aumento de mais de 3 mil novos casos no Brasil. Cada dia mais complica. O prefeito esse, bota ele no vídeo, bota ele na tela, ele é interessante. Um prefeito tentou acalmar a população e acabou se tornando o motivo de chacota em todo o Brasil, né? Porque, eu não vou nem falar. Veja o que é que esse prefeito é daquela região ali do interior de São Paulo, Limeira, é o nome da cidade, Limeira. Aí o prefeito foi lá, preparou a estrutura, foi gravar o vídeo e tal, e acabou. Olha o que é que esse prefeito fala. Escutem aí, por favor. Pergunta do Everton: a prefeitura pode divulgar os bairros onde residem as pessoas dos casos confirmados? Olha, esse é um assunto que é bem delicado e é bastante importante. Nós não podemos estigmatizar as pessoas que foram confirmadas já com o coronavírus. Todos nós seremos contaminados, todos. É uma questão de tempo. O esforço que nós estamos fazendo, o governo estadual está fazendo, é de alongar esse período de contaminação para que os casos graves possam ser atendidos da maneira adequada. Então não interessa saber onde foi, que bairro foi, quem foi. E as pessoas merecem respeito, porque você que está preocupado com isso, de saber o bairro que tem a contaminação, amanhã pode ser um contaminado. E as pessoas precisam lhe respeitar. Então todos nós seremos contaminados. Uns apresentarão sintomas, outros terão um agravamento, outros terão que ser internados numa UTI e outros perderão a vida. E, infelizmente, isso é o que vai acontecer. Então, esse momento não interessa onde nem quem, interessa que cuidemos da nossa saúde, né? Façamos a lição de casa, que é respeitar o isolamento na medida do possível e manter a sua higiene pessoal em dia e, principalmente, manter os nossos idosos dentro das suas casas. Esse é o desafio. Onde, quem, quando, isso não faz diferença nenhuma. Até para que não haja, né, uma estigmatização e as pessoas começarem a hostilizar aqueles que eventualmente já foram confirmados. Isso não vai trazer bem-estar, não vai aliviar nada para ninguém, muito pelo contrário. Então tenham calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados. Isso, e prefeito. Você que está preocupado também vai ser contaminado. Muito bem, seu prefeito, muito obrigado. Muito bem. Olha, eu recomendo aos prefeitos que, quando não tiverem domínio sobre o assunto, que convidem os seus secretários de saúde, que na maioria das vezes são médicos, têm experiência, são infectologistas, já convivem no dia a dia com vários outros vírus. Então, para você não chegar e fazer o que esse prefeito aí fez, tá bom? Vamos agora à cidade de Juazeiro do Norte, vamos até o estado do Ceará, dos estúdios da TV Padre Cícero, ao vivo. A gente traz com muita alegria o nosso querido Roberto Bulhões, um dos mais experientes jornalistas, repórteres da TV brasileira, o homem do Aqui Agora. Alô, Bulhões! Procurei aquele material que você me falou ontem.
Aí, Diego, hoje falou que você tem enviado para ele, já estava no ponto, já está no ponto aqui, a gente vai mostrar, inclusive, viu? Boa tarde, seja bem-vindo. Ok, Abílio, muito boa tarde a você, boa tarde aos amigos da TV Borborema, ou TV Borborema, da terra do Borborema, TV nordestina, misturei as coisas daí. Sem problema, meu irmão. Isso. A TV Borborema é uma grande emissora daí, não podemos negar. É verdade, uma TV que, inclusive, devo muito parte do sucesso como apresentador de televisão, porque eu passei quase 20 anos lá, fiz grandes amigos e tem uma história na minha vida contada pela TV Borborema, a quem eu agradeço de coração pela essa marca que faz parte da minha história aqui em Campina Grande, que é a TV Borborema, e falo com muito orgulho sobre a TV Borborema, viu, meu querido? Como é que tá aí no Juazeiro? Olha, vai tudo tranquilo. Por enquanto, aqui está diminuindo o coronavírus. Graças a Deus. Surpreende a cada dia. Por exemplo, recebi o boletim agora, Sim. que o prefeito nos envia todo dia. Ele mandou aqui agora, o boletim diz o seguinte, ó, suspeitos 34, né, descartados 52, confirmados apenas 1, e confirmados e curados 2, e total aqui notificados 85. Quer dizer, está diminuindo para a gente, a alegria daquele povo da terra do Padre Cícero. Então, para nós é uma alegria muito grande. Agora, por outro lado, o jornal do jornal O Povo de Fortaleza, o mais antigo jornal aqui do estado do Ceará, desde a época do Padre Cícero, esse jornal existe, publicou em manchete, eu mandei aí, não sei se deu tempo do dia que pegar, olha só que manchete ele colocou. Em maio, Fortaleza terá 250 óbitos por dia, diz o doutor Cabeto. O doutor Cabeto é o secretário de saúde. Eu quero, meu caro Abílio, dizer assim, eu acho, particularmente, o Roberto Bulhões, jornalista, que é uma notícia altamente irresponsável. Tomara que eu esteja certo, ou tomara, porque já pensou 250 pessoas morrendo por dia em Fortaleza, 25 eu ficaria calado, mas 250 pessoas, isso seria o quê? Um extermínio, um local, não sei nem qual a palavra que ele poderia classificar. 250 pessoas por dia, vezes 30, quantas mil pessoas daria? Pois então, é, muita gente. Eu não sei. É assustador, né? Totalmente. Você uma pega previsão uma assustadora, assustadora. E eu acredito que irresponsável até. Eu quero dizer que irresponsável. Porque no Rio Grande do Norte, um secretário também preveu lá que em abril, eram 11.000 e tantas pessoas que iam morrer no Rio Grande do Norte. Morreram até ontem, se não me engano, 19. Então isso, Abílio, mostra que eles estão tentando passar uma imagem negativa da coisa, que vou deixar você em casa, deixar você enclausurado, a situação difícil, o empresário quebrando, que aquele Juazeiro já quebrou um bocado, e daqui para essa quarentena quebra o restante, porque são poucos que vão sobreviver diante desse problema, dessa situação que está acontecendo aqui. Então, eu passei a manchete para vocês aí, vocês verem que eu quero dizer que é uma manchete altamente irresponsável. Porque você dizer que a previsão de morrer 250 pessoas por dia, 250 óbitos por dia é uma coisa, é uma louca, não tem, eu acredito que não cabe na cabeça de ninguém, entendeu? Mas vamos torcer que não, vamos torcer que esteja certo, que esse secretário aí esteja totalmente errado, porque é uma infelicidade de um jornal de maior circulação no Ceará, o jornal mais antigo, colocar em primeira página uma manchete dessa aí, que assusta todo mundo aqui. Então o comentário aí na cidade era isso aqui. Esse jornal é de Fortaleza, o jornal, como disse você, é um jornal histórico, os jornais antigos entrevistaram o Padre Cícero, então o jornal tem mais de 100 anos aqui no estado do Ceará. É um jornal de credibilidade, né, Roberto? Um jornal de credibilidade. Maior jornal do estado do Ceará colocou manchete dessa. Isso aí, na minha ótica, chama-se terrorismo. Com T maiúsculo, terrorismo, você deixar a população apavorada. Mas, meu caro Abílio, ontem, quando demos a notícia aqui em primeira mão na TV Nordestina, e depois na nossa TV aqui no programa a Panorama Regional, caiu como uma bomba na região, a região do Cariri e de outras cidades, sobre a festa de Barbalha. A festa de Barbalha, como ele disse, é uma tradição, como a festa de Campina Grande. Já pensou, Zé, não vamos realizar o São João de Campina Grande? Porque até agora não se tem nenhuma notícia, mas de repente, vamos mudar a data? Aqui como vai fazer agora. Roberto, o São João de Campina, a prefeitura adiou para outubro.
Outubro, e final de outubro até novembro. É uma data completamente diferente. No São João nunca foi realizada. Aliás, o São João nunca mudou do mês de junho. São João é São João, né? É o mês de junho, é a festa da colheita. Esse ano aqui em Campina Grande a data foi mudada devido a esse problema do Covid-19, essa pandemia, e o São João de Campina, a data foi transferida para o mês de outubro, final de outubro, pegando aí novembro, já vai estar no meio de eleições, se tiver segundo turno, mistura tudo. É um moído grande aqui também, viu? Aí aqui o moído é o seguinte, meu caro amigo, se o prefeito não foi reeleito, e daí? Será que ele vai fazer a festa? Está marcando para ser em outubro a festa de Barbalha. Amanhã eu vou receber aqui o Rildo Teles, que é o capitão do pau da bandeira, que é aquele pau, não sei se dá para colocar as imagens aí, aquele pau do Santo Antônio. O velho pau, famoso pau do Santo Antônio. Tem um capitão, tem um camarada que comanda aquela cambada todinha, né? Que são muitos homens. Aí tem, além do pau, e o capitão tem a cachaça do seu vigário, que é uma carroça que vem na frente, com a cachaça, a turma só tomando mel, né? E daí, consequentemente, para dar energia e conseguir carregar o pau nas costas. Então é uma festa tradicional, como eu disse a você ontem, tem mais de 100 anos, mudar de data. Foi uma coisa realmente inusitada, mas fazer o quê? Atrapalhou tudo. Romaria, festa de Barbalha, exposição do crânio, mudou tudo. E isso, prejuízo, olha aí. Esse pau aí, como que eu falo na postagem aí, quando ele levanta esse pau, nesse momento, está tudo aí na mamado. Estão tudo com a cuca cheia de cachaça, né? Entendeu? Então essa é a fé, essa é a devoção desse pessoal, a tradição cultural de que com a moça solteirona que pega a viúva, que vai lá, toca no pau do Santo Antônio, tem casamento certo. Então eu queria nessa matéria, dessa matéria que nós mandamos as imagens, não sei se chegou a tempo, como eu disse a vocês, que nós mandamos, não sei se são essas aí. São essas aí, Abílio, ou são as outras? Não, nós temos as imagens, nós vamos botar. Aí quando a gente encerrar com você, a gente já solta aqui as imagens e bota a matéria toda. Acho que a gente tem como exibir aqui, para a gente dar uma olhada nessa matéria, a produção está montando ali. Você lembra que ano foi isso, Roberto? Foi o ano passado. Todo ano, eu estou lá, todo ano eu fiz você fez a matéria do ano passado da TV Padre Cícero. Isso, certo, exatamente. Certo, nós estamos enviando para vocês aí, entendeu? Para mostrar para vocês aí, entendeu? O trabalho da gente, que todo ano a gente cobre, é uma coisa cultural, é uma matéria com uma coisa que não podemos deixar de cobrir, porque faz parte da cultura, da tradição aqui da região do Cariri cearense. Tá bom, então a gente vai ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar com você daqui, mas se você quiser continuar assistindo, você está vendo a gente aí na TV Nordestina, aí a gente vai colocar a matéria agora aqui no ar para mostrar o ano passado o pau de Roberto, não, o pau de Santo Antônio. Pau de Santo Antônio. É isso mesmo, muito bem. Tá bom, obrigado, Roberto. Até amanhã, se Deus quiser. O nosso abraço a você e o povo de Campina Grande, o povo aí da região da Borborema. Povo maravilhoso, muito obrigado, um abraço. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser. Vamos ver a matéria. Vamos lá, TV Padre Cícero e o pau de Santo Antônio. Mostra aí pra gente. Daqui a pouco a gente mostra na íntegra essa matéria bem direitinho para vocês verem. Essa matéria foi feita pela equipe da TV Padre Cícero, lá na cidade de Barbalha, que fica muito próximo ao Juazeiro. O Roberto Bulhões foi quem fez e a gente mostra já já. Eu quero chamar a sua atenção porque daqui a pouco aqui no programa nós vamos conversar ao vivo com o cardiologista, médico aqui de Campina Grande, Guilherme Veras, que é médico e professor, é professor da Facisa. Ele vai estar ao vivo conosco também participando do programa e com certeza nós vamos tirar muitas dúvidas. Você que tem problemas de saúde, você que toma medicamento para pressão alta, você que faz tempo que não foi no seu cardiologista, fica com a gente, porque daqui a pouco nós vamos conversar com o doutor Guilherme Veras, que é médico em Campina Grande, cardiologista, a gente traz já já. Agora eu volto para o Juazeiro, lá para a TV Padre Cícero, para a gente mostrar a vocês a matéria sobre o pau de Santo Antônio. Agora sim, vamos ver.
Barbalha abre as portas do Cariri. Sou a mulher mais feliz do mundo. Por que não casou? É a maior festa de Santo Antônio do mundo. Segunda tradição, a moça que tocar no pau de Santo Antônio tem casamento certo ainda esse ano. Olha pra casar! E as solteironas fazem a festa. Tem que dar certo, porque meu tá difícil, viu? Consegui tocar no pau, sentar no pau. Tá de xerida no meio do povo, você acredita, rapaz? Eu sentei no pau de Santo Antônio. É a região mais bonita do Ceará. Tudo doido é pra casar. Vó, vem fazer o que aqui? Nada, casar latinha. Ah, casar latinha, não quer pegar no pau não. Quero. Desencalhar. E tenho certeza que teremos a maior festa de Santo Antônio do mundo por mais 100 anos. Que legal, festona essa aí. Vamos ver para qual data que vai ser transferida, ainda não sabe, né? O pessoal está preocupado porque talvez em outubro seja realizada essa festa, agosto, enfim. É difícil para todo mundo. O São João de Campina, por exemplo, foi transferido para outubro. E a gente vai ficar acompanhando enquanto essa pandemia toma conta do planeta. Nós vamos rapidinho ao intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que você já pode imprimir os documentos do seu veículo na sua casa, sabia? É muito fácil. E a gente também traz informações direto das TVs no Ceará, os nossos canais de TVs ao vivo, canais por assinatura da BrisaNet e também da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. É muito rápido o intervalo, a gente volta já já. Música e Companhia toda terça-feira às 21 horas aqui na sua tela da TV Nordestina. Música e Companhia, eu, Vilton Lins, com bastante convidados, muita música, poesia e entretenimento aqui na sua tela, levando alegria para você. Música e Companhia toda terça às 21 horas através da TV Nordestina, BrisaNet TV e você. Vem comigo! A Secretaria de Saúde de Campina Grande vai monitorar em tempo real o cumprimento do isolamento domiciliar das pessoas com suspeita e casos confirmados de Covid-19. Funciona assim. Toda pessoa que for atendida nos serviços de saúde da cidade com sintomas de coronavírus vai poder disponibilizar seus dados eletrônicos, como e-mail e número de telefone, para que possa ser monitorada pelas equipes de vigilância em saúde. O monitoramento será feito pelo GPS do aparelho de celular do paciente de forma segura e totalmente sigilosa. Dessa forma, a Secretaria de Saúde vai poder monitorar se o isolamento domiciliar está sendo cumprido corretamente. Ou seja, sempre que o paciente se deslocar da sua residência para outro local, um alerta será enviado à equipe de monitoramento. A partir daí, a equipe fará o contato, orientando o paciente dos riscos de transmissão do coronavírus com a quebra do isolamento. Além do GPS do celular do paciente, o sistema de monitoramento digital utiliza ferramentas gratuitas do Google Maps e Google Trânsito. Com isso, a Secretaria de Saúde consegue identificar se o paciente em isolamento domiciliar está se deslocando para áreas de concentração de pessoas naquele momento exato. Com essa ferramenta de monitoramento digital, a Secretaria de Saúde vai poder tomar medidas de prevenção para evitar que outras pessoas sejam infectadas pelo novo coronavírus. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. Fala, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Stênio Burt, faço parte da equipe da TV Nordestina. Estou passando aqui para dar um recado. Sabemos que o mundo está passando por essa pandemia. Logo, logo, se Deus quiser, isso vai passar. Mas para que isso passe, é necessário alguns cuidados. Evitem sair de casa.
não receber ninguém em casa, lavem as mãos com água e sabão e passem álcool em gel, tá certo? Juntos todos somos mais fortes e isso tudo vai passar. Para que você fique mais relaxado e tranquilo, existe uma programação vasta da TV Nordestina aí, vários programas. E olha só, quer curtir minhas receitas, fazer em casa nessa quarentena? Todos os sábados, às 11 da manhã, tem um Cozinha Fácil comigo, Stênio Burt, e lá você vai fazer várias e várias receitas sem sair de casa, tá certo? Hashtag fica em casa. Compre o seu PB sem sair de casa. Isto mesmo, baixe o aplicativo, adquira seu certificado e concorra a um HB20 no quarto prêmio e R$ 1.500 no Desaperreio 10. Tem R$ 3.000 no primeiro prêmio. No segundo é uma Honda Pop. E no terceiro tem uma Honda Start. Todos eles com Desaperreio 10. E mais 15 giros de R$ 300 e 15 de 500. Tá só R$ 5. Baixe o aplicativo e adquira o seu. Ajude o Instituto Paraibano de Câncer com PB. De volta com Sala de Notícias dos estúdios da TV Nordestina em Campina Grande, na Paraíba. E olha só, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook e se você quiser também mandar sua mensagem, você pode mandar através do nosso WhatsApp, é o 99971 7870. O DDD é o 83. Aonde quer que você esteja. Se você está nos vendo pelo YouTube, pode mandar lá, entra no chat, participa com a gente. Manda a mensagem, diz teu nome, aonde você está nos vendo, que a gente vai fazer o registro aqui. No Facebook também, da mesma forma, a gente vai fazer o registro. Tem alguma denúncia? Tem alguma bronca para trazer? Então, manda pra gente, 83, que é o DDD da Paraíba, 99971 7870. Olha só, você de repente está precisando, nesse período de pandemia, a gente fica mais complicado para sair de casa, pegar o carro e resolver alguma coisa, mas tem muita gente que está até viajando, inclusive. Já existe uma nova fórmula de você imprimir o documento do seu carro em casa. Sabia disso? É uma boa notícia essa, é ou não é? Então vamos conferir aí. Por conta do isolamento social e das medidas protetivas em relação ao novo coronavírus, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu antecipar a possibilidade de impressão de documentos veiculares em casa. A novidade vale para 13 estados, mais o Distrito Federal. A autenticação da impressão é feita por um código QR, que pode ser consultado pela autoridade do trânsito em uma abordagem. A impressão do documento pode ser feita nos sites dos departamentos de trânsito, do portal de serviços do Denatran e do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Para imprimir o documento em casa, o condutor deve estar em dia com as obrigações legais do veículo. Bacana, né? Então tá aí a dica, aproveita você que está em casa aí, tira um tempinho, vai lá no computador, tem impressora, já vai resolver essa situação. Rio de Janeiro, alô povo do Rio de Janeiro, alô minha gente do Rio, deixa eu mandar um abraço especial para o Alex Souza. Alex é primo, meu primo, está no Rio de Janeiro nos acompanhando através do YouTube, muito obrigado, um abraço ao tiozão aí, a toda a família, viu Alex? A gente também está em casa, a gente através depois dessa situação toda, dessa pandemia, lá na nossa TV Nordestina, a gente diminuiu os serviços, os trabalhos que são feitos lá e tivemos que montar esse estúdio. Ficou um pouco improvisado, talvez, mas assim, achei muito legal, parabenizei inclusive a produção por ter montado esse estúdio aqui na minha casa. E aí nós temos os equipamentos que fazem transmissão de externa e acabamos montando tudo aqui. Estamos fazendo todos os dias, tanto do rádio pela manhã, como à tarde, de casa, tentando ver se a gente consegue ficar
nessa prisão domiciliar, nesse tempo de quarentena. Um abraço, viu, Alex? Um abraço a todos aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência. Quando tudo isso passar, a gente vai dar uma chegadinha aí. Já que a gente está passeando pelo sudeste do Brasil, vamos até São Paulo, saber da situação, como está São Paulo nesse momento. A gente tem acompanhado nos telejornais as informações que são extremamente preocupantes. Alguns falam, não, porque os caras estão querendo criar terror e tal. Olha, nós temos o Daniel Malaquias, que é um nordestino. Daniel só não nasceu no Nordeste, mas é filho de São Paulo, viveu muito tempo aqui no Nordeste, em Campina Grande, e hoje voltou a trabalhar e morar em São Paulo. E é o Daniel quem nos mostra realmente, ele me dizia em áudio, Abílio, é de cortar o coração você vê as principais avenidas da cidade sem ninguém. Imaginem vocês uma metrópole como São Paulo parar. Não é brincadeira. Daniel Malaquias, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Abílio José, boa tarde a todos os telespectadores da TV Nordestina. Mais uma vez, Abílio, estou aqui de São Paulo falando para você, em meio a essa pandemia de coronavírus, de algumas decisões que algumas autoridades estão tomando em relação ao surto da pandemia do Covid-19. Aqui no interior de São Paulo, a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, estão buscando soluções junto a alguns prefeitos da Itália, precisamente da cidade de Bérgamo e Bari. Algumas soluções de que eles poderiam adotar aqui em São Paulo para combater o progresso do coronavírus. Na realidade, Abílio José, o isolamento social aqui no fim de semana estava em 59%. O governador João Dória pretende que a população faça uma adesão ao isolamento social que chegue pelo menos até 70%. Mas no fim de semana deu 59% e na segunda-feira, para ontem, já caiu para 50%. Então algumas medidas mais específicas podem ser tomadas em relação à população, inclusive de multas ao cidadão e também de prisões, Abílio José. O negócio aqui em São Paulo não está fácil, está muito sério realmente. E mais um complexo esportivo foi tomado para que seja construído um hospital de campanha, que é o Centro Complexo Poliesportivo do Parque Ibirapuera. Realmente as autoridades estão fazendo sua parte, estão fazendo algumas ações para combater o coronavírus. E também, Abílio José, o isolamento social aqui em São Paulo, você conhece muito bem a cidade, na região do Brás, da 25 de março, do centro de São Paulo, Avenida Paulista, Avenida Rebouças, Avenida Faria Lima, Avenida Chucre Zaidan, são avenidas do centro de São Paulo que realmente, se você for andar por lá, neste momento, as ruas estão realmente vazias. Mas quando você parte para a periferia, aí o cenário muda muito. Muitas pessoas na rua, muitas pessoas em supermercados, comprando bastante para estocar em casa, inclusive, e várias ações do governo do estado já estão sendo feitas. Alguns estabelecimentos comerciais que estavam meia porta essa semana, ainda tendo alguma atividade, estão sendo multados. Então, a decisão do governo do estado é para que todos fechem os seus estabelecimentos, que cumpram o isolamento social, para que a gente continue com esse procedimento e consiga baixar essa quantidade de casos que estão aparecendo aqui em São Paulo. Um grande abraço para você, para toda Campina Grande, todo o Nordeste de São Paulo. Daniel Malaquias para o Sala de Notícias. Muito obrigado, Daniel. A saudade nos separa. Quando tudo isso passar, pode se preparar que eu vou chegar aí para a gente passar um baita de um final de semana, daqueles finais de semana que começam assim na terça e se estendem até a segunda-feira, tá bom? Deus lhe abençoe e amanhã, se quiser voltar com mais informações, nós estamos aqui à sua disposição. Vamos agora trazer uma informação boa, né? Depois dessas informações de Covid-19 no país inteiro, assustando toda a população. Tem uma informação muito boa aqui, um paciente curado do Covid-19 em Campina Grande deixou o hospital. Notícia boa, né, gente? Deixou o hospital Pedro I aqui na cidade, sobre aplausos da equipe médica, todo mundo cantando, orando, aplaudindo. É uma vitória,
Põe na tela. Vem, gente, vem, gente. Ei, mantém a distância, gente. A gente está muito feliz pela sua cura, tá certo? Então, por isso, a gente vai lhe saudar com salva de palmas. Uma bênção, né? Me põe essa tela cheia aqui, só para mim fazer um registro, só para eu fazer um registro aqui, por favor. Esses são verdadeiros anjos, são verdadeiros anjos. São médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas. São pessoas que se dedicam 24 horas, que entram na sala, que vai na UTI, que chega próximo, que pega na mão, que aperta, que determina uma equipe para que seja feito todo o trabalho. E é exatamente essa equipe aqui, mais milhares e milhares e milhares de anjos que estão nos hospitais desse país, aplaudindo quem consegue vencer a Covid-19, quem consegue se restaurar e sair do hospital. São verdadeiros anjos que nós temos que rezar por eles todos os dias, entregar na mão de Deus esses profissionais, porque os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, eles estão envolvidos 24 horas por dia, os maqueiros, a equipe de limpeza dos hospitais, os seguranças, pessoal da recepção, enfim, minha gente, parem, prestem atenção no que eu estou dizendo neste momento. Essas pessoas são anjos, vamos orar por essas pessoas. Elas estão ali prontas para cuidar da vida de cada um que chega, como esse que acaba de sair do hospital de Campina Grande, o Hospital Pedro I, com uma vitória, uma conquista. Me dá o áudio desse vídeo, para a gente nunca jamais esquecer. Fantástico, abre aí para a gente ver. A gente está muito feliz pela sua cura, tá certo? Então, por isso, a gente vai lhe saudar com salva de palmas. Que lindo, né, rapaz? Que vitória, parabéns, parabéns a toda a equipe. E aproveitar aqui, parabenizar o prefeito Romero Rodrigues, que não para. É 24 horas, é o tempo todo, juntamente com toda a sua equipe, Secretaria de Saúde, STTP, Secretaria de Serviços Urbanos. É com essa imagem que a gente acabou de mostrar aqui, que nós vamos para a nossa Ave Maria de hoje, a Ave Maria das 18 horas da TV Nordestina, para rezar por esses anjos, rezar por essas pessoas que estão no dia a dia, que estão na frente dessa guerra, cuidando dessas pessoas. É a Ave Maria da TV Nordestina a partir de agora, porque no nosso Nordeste, no nosso guerreiro Nordeste, pontualmente 18 horas.
esse momento que seja um momento especial e todos, como a gente já falou antes, todos os profissionais da saúde, a dedicação das 18 horas de hoje da Ave Maria da TV Nordestina. Meus amigos, como eu informei agora há pouco, me dá essa outra câmera aqui, por favor. Como eu informei agora há pouco, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico campinense, médico cardiologista, Dr. Guilherme Veras. Ele é médico, também é professor da Facisa, aqui em Campina Grande, coordenador do internato, curso de medicina da Unifacisa. É professor de cardiologia e medicina, baseado em evidências. Ele está, nesse momento, ao vivo aqui no Sala de Notícias, e a gente agradece a ele primeiro pela participação. E eu já recebo o doutor Guilherme com muita alegria e já fazendo uma pergunta, doutor Guilherme. Como médico, como é que o senhor vê o panorama da Covid-19 aqui na nossa região de Campina Grande? Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Abílio. Muito boa noite a todos os nossos irmãos nordestinos no Brasil e no mundo inteiro. Bem, Abílio, eu acho que não há nenhuma dúvida de que nós estamos atravessando uma calamidade pública, nós estamos atravessando um grande desafio, certamente o maior desafio de nossa geração. Não há nenhum evento nos últimos anos, nas últimas décadas, que se assemelhe ao que nós estamos passando com o Covid-19. É um momento muito difícil para a história do Brasil e do mundo. Certamente essa não é uma doença qualquer, não merece adjetivos que diminuam sua importância, mas ao mesmo tempo exige serenidade e muito zelo em toda medida que a gente for tomar, haja vista que toda situação, todo estado, toda cidade tem uma realidade distinta, como nós estamos podendo ver nesse momento no nosso país. E qual a sua avaliação sobre as medidas tomadas pelo poder público estadual e municipal nesse momento, doutor? Olha só, Abílio, eu também sou médico do estado, trabalho no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande, tenho uma interlocução muito próxima com o Hospital Pedro I e tenho visto que a nossa cidade, particularmente Campina Grande, está desde muito cedo começou a organizar a sua linha de defesa. Lá no Hospital Pedro I, ele foi reservado apenas para os casos de Covid-19, são 96 leitos. Nós hoje tivemos 8 pacientes internados apenas, ainda bem. No Hospital de Trauma, hospital em que eu trabalho, uma enfermaria inteira está sendo transformada em UTI, são 33 leitos. Uma outra enfermaria de 33 leitos está sendo reservada para pacientes de Covid que não precisem de suporte ventilatório. Então, a minha impressão de um médico que aqui trabalha e olhando aqui para o nosso panorama, nós estamos nos preparando, fizemos o dever de casa, o nosso isolamento começou bem cedo. Vejo que muitos criticam que começamos cedo demais, mas julgo que, por ter começado antes, nós temos uma situação bem mais tranquila que outras cidades, outras regiões e estados. O senhor é médico cardiologista e atua nessa área. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem específica com relação aos pacientes, aquelas pessoas que sofrem de problemas cardíacos, elas sendo contaminadas pelo Covid-19, o que é que elas podem enfrentar nesse momento? Olha só, o Covid-19 é sobretudo uma síndrome febril de sintomas fundamentalmente respiratórios. Então, a tosse seca, uma grande fraqueza que todos os pacientes relatam, eventualmente perda do seu olfato, febre, tá certo? Os sintomas cardiológicos, em geral, não são os primeiros a aparecer. Nos preocupa os pacientes que são mais graves, os pacientes que precisam de suporte ventilatório, que vão para a UTI, que precisam de suporte ventilatório, que são entubados. Estes precisam de um cuidado cardiológico também bastante cuidadoso, eventualmente com a administração de medicações que
que ajudem a melhorar a performance miocárdica. O recado que eu tenho dado aos meus pacientes e o recado, o apelo que eu faço aqui também a você e à sua audiência, é que os pacientes que já são acompanhados pelo seu cardiologista, que já têm a sua conduta previamente determinada, o seu esquema de medicação para pressão já referendado por condutas anteriores, que mantenham. Evitem trocar a medicação por uma informação ou outra que a gente tem acesso nas redes sociais, particularmente, ou nos meios de comunicação. A melhor conduta num momento como esse para os pacientes cardiopatas é redobrar o seu cuidado, manter as suas medicações, evitar os seus excessos, particularmente o consumo de sal em demasia, que tem sido uma tônica nesses dias em que reclusos, eventualmente, temos que aumentar o consumo de alimentos processados, o que definitivamente não é desejável. Bom, era exatamente uma dúvida que eu tinha, doutor Guilherme, era com relação a essa questão do medicamento que a gente toma. Muitos pacientes que têm pressão alta, vai ao médico e tal, e ele receita ali todos os dias, pela manhã, você toma aquele medicamento. E de repente o cara começa a ver nas redes sociais, começa a ver nos grupos de WhatsApp que existem outros produtos que são inventados nesse período da quarentena, dizendo que a pessoa pode deixar de tomar o medicamento, que aquele produto ali vai lhe fazer bem, que vai lhe livrar da pressão alta. Isso não deve ser seguido em hipótese alguma, né? Concorda comigo? Concordo sim, amigo. Tem uma frase clássica atribuída a Ésquilo que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. E eu acho que a gente pode também extrapolar para o Covid-19. A primeira vítima foi a verdade, está sendo a verdade. Com uma profusão enorme de informações, tem sido bastante difícil para todos nós e também, sobretudo, para os governantes, tomarem as melhores decisões amparadas pelas melhores evidências. Está difícil a gente separar o joio do trigo das informações que são relevantes e das informações que não merecem a nossa atenção. Tem sido realmente difícil. Para os pacientes com hipertensão, eu reforço o meu apelo. Mantenham as suas medicações, mantenham o seu esquema de medicações antihipertensivas. Não esqueçam de tentar fazer alguma atividade física diária, tá certo? E tentem regular o seu peso, porque o incremento de peso poderá descompensar as condições cardiológicas também. Aqui em Campina Grande, em uma faculdade particular, o senhor é coordenador do internato, que é uma espécie de estágio para os alunos de medicina. Os internos estão sendo aproveitados nessa força-tarefa contra essa pandemia, doutor? Olha só, Abílio, há um mês aproximadamente, a nossa instituição decidiu interromper as atividades do internato. E eu justifico a você por quê. Não havia condição de oferecer ao nosso interno equipamentos de proteção individual que oferecesse segurança para eles, pelo menos em quantidade desejada. Não havia sequer para obter, para comprar. Então era um momento difícil, estávamos atravessando uma confusão de informações e os nossos alunos e os pais desses nossos alunos ficaram muito apreensivos. A nossa direção a decisão que julgo mais correta de interromper as suas atividades. Agora, a gente começa a observar que o governo federal está fazendo um chamamento a esses alunos, elaborou uma ação estratégica chamada O Brasil Conta Comigo, eles se cadastraram e já começam lentamente a serem notificados e nos próximos dias e semanas estarão também no fronte de batalha. Para isso, o governo federal assegura na sua portaria que haverá equipamento de proteção individual para todos eles. Como cidadão, julgo que todos nós da área de saúde precisamos sim estar à frente dessa batalha, dessa verdadeira guerra. Por outro lado também, não julgo razoável que tenhamos uma atitude kamikaze, desesperada, para a gente estar diante de uma situação como essa e não ter sequer um equipamento de proteção. Então, assim que as instituições, e vejo isso no Hospital de Trauma, vejo isso no Pedro I particularmente, as instituições precisavam se organizar um pouco para poder se preparar melhor para o que está por vir. Lembrando que aqui em Campina Grande, Abílio,
o pior, infelizmente, ainda está por vir, como indicam todos os números. No Brasil, hoje, nós temos mais de 28 mil casos. Já temos mais de 1.700 mortes. No nosso estado, são 152 casos com 15 mortes. É um percentual, 21 mortes. É um percentual muito elevado relativamente de mortes para o número de casos, e isso decorre de uma subnotificação aqui no nosso estado. Então, agora é que a gente está tendo condição de fazer uma testagem em mais pessoas, em que a gente suspeita, nos casos indicados, e oferecendo equipamento de proteção individual em quantidade adequada. Pois não, deixa eu lhe fazer uma pergunta também com relação a esses que a gente está chamando popularmente de antecipados, né? Formaturas antecipadas. A gente tem acompanhado no dia a dia aí. Esses que estão tendo antecipação de suas formaturas, eles irão atuar diretamente contra a Covid-19? Já existem casos aqui, eu sei que o senhor já falou que Campina Grande ainda não estava preparada e tal, mas esses que estão tendo suas formaturas antecipadas, está acontecendo também aqui em Campina Grande, doutor? Olha só, Abílio, o governo federal emitiu uma medida provisória e uma portaria que versam exatamente sobre esse tema. E eles recomendaram que os internos, que são aqueles que estão nos 2 últimos anos do curso de medicina, que já tivessem integralizado pelo menos 75% de sua carga horária, 3/4 do internato, estariam aptos a antecipar a sua colação. E a nossa última turma, o 12º período, na semana passada, teve a antecipação da sua colação. E é desejo da maioria deles, sim, estar na linha de frente, na linha de batalha, e vários já se alistaram para trabalhar nos vários hospitais. Mas, no caso, não é obrigatório. A minha pergunta é essa. Não é obrigatório, né? Não existe uma obrigação. Não. Tá. Não foi obrigatório. Se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que o governo federal deveria ter, sim, atrelado essa formatura a que esses profissionais atuassem e ajudassem na linha de frente. Certo. Mas eles não atrelaram uma coisa à outra, Abílio. Como é que o senhor está conseguindo se manter em casa, hein? O que é que tem feito para ajustar essa rotina de isolamento do dia a dia, conciliando sua vida, sua profissão de médico, com os filhos, com sua família? Como é que está sendo esse momento, doutor Guilherme Veras? Abílio, eu tenho um vínculo público, como eu te disse, no Hospital de Trauma, então eu continuo trabalhando no Hospital de Trauma, como já fazia regularmente. A nossa instituição continua ativa, e eu diria até muito ativa, nas nossas aulas através de plataformas como essa. Temos feito, os momentos teóricos têm sido feitos através de plataformas assim, e a gente tem mantido as atividades desses alunos. O que a gente, claro, não pode fazer são as aulas práticas. Essas, infelizmente, têm que esperar o reingresso, o retorno às atividades. Então, eu tenho tentado manter uma rotina, tanto atendendo aos meus pacientes via WhatsApp, via ferramentas como essa, e tenho seletivamente atendido alguns pacientes nos consultórios mesmo. No meu consultório, pacientes mais graves, que precisam de uma consulta presencial com todos os cuidados, máscara, tanto eu, minha secretária e o próprio paciente, e tendo todos os cuidados que a gente precisa ter. Tenho mantido também, na medida de todo possível, uma rotina de atividades físicas regulares, que eu tenho recomendado também a todos os meus pacientes. Nas redes sociais, as pessoas, inclusive, chegaram ao ponto de falar que isso é política, que está todo mundo envolvido de política, que existe um esquema muito grande para destruir fulano, destruir cicrano, e que as pessoas devem ir para a rua trabalhar, e que se ficar em casa vai morrer todo mundo. Aí, para encerrar, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir. Morre se for para a rua ou morre se ficar em casa? É uma excelente pergunta, amigo. Antes de respondê-la, deixe só me dizer, eu tenho um pesar. Eu lamento que essa pandemia tenha chegado a nós
no nosso momento de maior divisão política. Verdade. Porque, infelizmente, uma discussão que deveria ser sóbria, serena, que deveria ser baseada em dados, que deveria ser diversificada segundo a realidade de cada estado, de cada cidade, infelizmente ficou pautada pela estridência das redes sociais. E de lado a lado, parece-me faltar equilíbrio para tomar decisões. O que é que eu posso te dizer de certeza por tudo que vi? A estratégia do distanciamento social, ela é, no momento, a única estratégia que definitivamente funciona. Tá certo? Como você mesmo me apresentou, eu tenho a alegria de ensinar medicina baseada em evidências. E todo dia eu me deparo com estudos científicos e preciso fazer análise dele. Nesse momento, de tudo que eu li, não há nada que funcione especificamente para a Covid, apenas o distanciamento social. Mas é importante, Abílio, a gente separar alguns termos que têm sido tomados como sinônimos. Observe bem, uma pessoa que está doente por qualquer doença, ela fica isolada em casa, então isso é isolamento. Uma pessoa que teve contato com outra, que tem suspeita de poder estar com a doença na sua fase assintomática, ela fica em casa em quarentena. E o que nós estamos fazendo atualmente não é nenhuma coisa nem outra. Nós estamos fazendo um distanciamento social. Então, quando a gente vai ao supermercado, e eu tenho certeza que você tem ido como eu fui, e a gente observa todo mundo de máscara, separado por 2 metros de distância, sem fazer aglomeração, nós estamos fazendo distanciamento social, né? Então, essa é que é a verdadeira terapêutica para essa pandemia. Manter esse afastamento. E você não tenha dúvida, em todos os fóruns médicos estão sendo discutidos em todas as sociedades no mundo inteiro. Qual será o preço psíquico que esse isolamento, essa quarentena, esse distanciamento levará em todos nós em nossa saúde mental? Particularmente, Abílio, nos nossos idosos. Tem sido tópico de discussão diária o que fazer no dia depois de amanhã, porque certamente haverá consequências dessa ordem e disso eu não tenho dúvida. Olha, é uma pena porque eu ainda tenho algumas outras matérias para colocar no ar, mas aí eu gostaria muito de ficar aqui até às 19 horas conversando com o senhor, porque são muitas informações e essas informações nos ajudam bastante. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, é uma dúvida minha. A questão da caminhada. Alguns amigos que caminhavam ali no Açude Velho deixaram de caminhar na calçada do Açude e foram caminhar em algumas rodovias que estão próximas a Campina Grande. Eu vou dar um exemplo mais próximo aqui. Aqui bem na saída para Massaranduba, Zona Leste, alguns companheiros que caminhavam no Açude Velho estão caminhando aqui. Só que eles acabaram com a turma e caminham de 2 em 2 com um espaço de 2 metros para cada um. Essa medida é correta ou eles continuam errados fazendo isso? A medida é bem correta, é sensata, tem toda a lógica. Agora, se você me perguntar, doutor, existe garantia de que dessa forma a pessoa não vai ser contaminada ou de outra forma? Fazendo uma caminhada também à moda antiga, isso poderá aumentar a chance? Veja, eu não tenho elementos para te garantir. Sim. Eu tenho só o que parece a lógica. É sensato fazer isso. É sensato manter a caminhada, mas agora uma caminhada que tenha uma distância entre as pessoas. Especialmente uma caminhada protegida com máscara. Tá certo? Agora, Abílio, não esqueçamos que a vitalidade, a viabilidade do vírus nas superfícies ela é muito grande, demora muitas horas. E todos os especialistas acreditam que as pessoas vão se infectar mais pelas mãos do que propriamente pela via respiratória. Então a gente fala muito de máscara, mas a gente tem que lembrar sempre de lavar as mãos. Temos falado muito em álcool gel, mas fica o recado aqui, pessoal. Água e sabão continua valendo.
Doutor, muito obrigado pela sua participação, doutor Guilherme Veras, e em breve a gente vai voltar a contactar com o senhor mais uma vez para trazer mais informações, porque, não sei se o senhor concorda comigo, mas ultimamente a gente tem vivido a cada dia. Não dá nem para ter ideia, nem pensar como nós estaremos daqui a um mês, daqui a 15 dias, sei lá. Não sei nem se o senhor concorda comigo, a gente fica assim meio que assustado e sem ter um horizonte, sem ter um futuro mais distante, né, doutor? Está todo mundo passando por isso, você está passando por isso também ou não? Abílio, veja bem, eu tenho vivido isso no dia a dia porque são mais de 200 internos. E você pode imaginar a ansiedade que tem atingido eles, né? Então, eles estão bastante ansiosos com relação ao futuro. Eu tenho repetido com eles o que eu vou te repetir agora. Nesses tempos de Covid, nada pode ser mais angustiante, estressante, desgastante para uma mente humana do que pensar demais no amanhã. Vamos viver um dia por dia. Vamos combater o bom combate. Guardar sempre a fé. Essa tem sido o meu mantra para os meus alunos e talvez para mim mesmo. Tentar não pensar demais no futuro. Se as pessoas estão angustiadas porque o dinheiro não vai dar, ou porque onde é que eu estarei daqui a 1 ano, a 6 meses, o mês que vem, será que isso vai atingir a minha família? Vamos fazer o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor. Vamos seguir as autoridades sanitárias que têm feito uma boa orientação nesse sentido. E, como você já tinha antecipado aqui em Campina Grande, as nossas autoridades têm feito, nesse caso, um bom e reconhecido trabalho. Ok, e eu sei também que como você de vez em quando pega um violãozinho para dar uma canja e desopilar, eu acho que para quem é músico também é uma grande saída, não é? Eu acredito que seja, né? Recomendo, viu, Abílio? Eu acho que tocar ou cantar realmente, quem canta realmente os males espanta. Na realidade não é só cantar, nem tocar, nem nada, mas sobretudo manter as suas atividades de lazer, tá certo? Tentar encontrar prazer em algumas outras coisas. Eu tenho, por exemplo, tido a oportunidade de conversar mais com a minha família, as minhas filhas, minha esposa, e são ganhos secundários. Eu acho que nunca tivemos tão próximos, tão juntos, né, por uma razão, infelizmente, muito triste, mas que traz ganhos secundários. Eu acho que todos nós, como sociedade, sairemos dessa pandemia, desse pesadelo, com alguns efeitos colaterais também positivos. A gente vai valorizar mais a ciência. Não sei se você recorda, mas há poucos anos eu via discussão a respeito de vacina. Os pais não queriam vacinar os seus filhos porque poderia levar ao autismo. E eu vejo hoje todo mundo doido por uma vacina, né? Hoje a gente tem todas as vacinas, menos a que todo mundo gostaria de ter nesse momento. Então isso é uma valorização da ciência, do rigor científico, é um efeito colateral positivo. A outra é a conexão entre as pessoas, né? Eu tenho percebido muito isso entre eu mesmo, meus familiares, meus amigos, todos estão tentando se aproximar, dando o seu melhor. Tenho certeza que sairemos disso melhor. Pois não. Obrigado, viu, doutor Guilherme? Muito obrigado, um grande abraço. A gente está muito feliz com a sua participação. Eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente conversar, mas não vai faltar oportunidade, não. Se cuide também. Grande abraço. Estou à sua disposição, meu amigo. Um abraço também a esse meu amigo querido Diego, tá certo? Eu sei que ele está por aí com você. Está por aqui, está lhe mandando certo? um abraço também. Um abraço ao seu programa, tá certo? E vamos seguir em frente. Forte abraço. Muito obrigado, uma ótima noite. Conversamos, portanto, com o doutor Guilherme Veras, que é médico aqui em Campina Grande, médico cardiologista. Muito feliz por mim, a gente passava aqui até 7 da noite, minha gente, falando sobre esse assunto que tanta coisa boa com tanta importância para todo mundo, né? Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. Daqui a pouco tem o Edson Daniel, que vai estar trazendo informações também para a gente. Mas o outro Edson, que é o Edson Maia, esse fala sobre esportes. E já que a gente estava ouvindo agora há pouco na entrevista do doutor Guilherme, dizendo se cuide, né? Faça exercício, o Edson hoje participa do programa no horário do exercício dele. Edson Maia, quais são as novidades do esporte da Paraíba, querido? Boa noite, seja bem-vindo. Um abraço, Abílio. Estou chegando hoje de maneira diferente, me exercitando. Isso foi uma determinação das comissões técnicas dos nossos principais clubes.
jogadores estão em casa, mas mesmo com toda essa paralisação do futebol, cada um está fazendo o seu trabalho, o seu dever de casa, sendo todos monitorados pelas suas comissões técnicas, para que quando do retorno das atividades do futebol, os mesmos possam estar bem, pelo menos um pouquinho, no que se refere ao lado físico, para que quando a bola rolar, não estejam tão mal fisicamente, para que a gente também dê o nosso desconto e não cobrar muito. Do mesmo jeito somos nós, da imprensa esportiva, cada um fazendo a sua parte em casa. Mesmo eu estando em casa, estou fazendo a minha parte, até porque quando o futebol voltar a rolar, consequentemente o narrador esportivo vai ter que estar bem para acompanhar a trajetória dos nossos clubes nas competições, não só a nível estadual, mas também a nível nacional. É o que a gente tem que fazer por enquanto, até a bola rolar. Isso vem sendo feito no 13, no Campinense, no Botafogo, repito, em todos os clubes do futebol, não só da Paraíba, mas de todo o Brasil. Enquanto a gente não espera a bola rolar, o importante é a gente se preparar. Quero estar bem quando a bola rolar para poder acompanhar a trajetória dos clubes da nossa querida Paraíba e, em particular, os clubes da cidade de Campina Grande. Feito isso, Abílio, vou ficando por aqui, lembrando aos telespectadores que após o seu exercício físico, nunca esqueça, pega o álcool gel, limpe a pecinha que você fez no seu exercício e depois fazer o principal, que é aquele banho relaxante após o exercício físico. A gente vai inventando notícias, falando as coisas do futebol, enquanto a bola não rola. Um abraço, Abílio. Você continua firme e forte, comandando a sala de notícias. Estou indo embora, hein? Amanhã eu volto. Tchau. Valeu, Edson. Muito obrigado. Parabéns. É isso aí. Pegou o Edson Maia no horário em que ele já faz o horário de exercício, né? Parabéns. Tem que se cuidar. Um grande abraço. Amanhã ele volta com as notícias do esporte. Agora a gente fala sobre economia aqui na Sala de Notícias. Hoje nós estamos numa quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Já estamos na metade do mês de abril. Já vivemos aí 15 dias, portanto, ainda continua a grande movimentação nas agências bancárias. Muita gente indo à procura dos R$600 que o governo federal está liberando. Muita gente na Receita Federal. Enfim, a pandemia da doença do Covid, causada pelo Covid-19, está também transformando uma pandemia financeira em todo o Brasil. Cada cidade que a gente recebe as imagens mostrando a quantidade de gente no meio da rua. Sobre esse assunto, não esse assunto de pessoas no meio das ruas, mas sobre economia, sobre pagamentos, se você tem direito, se você é aposentado, pensionista, se você trabalhou num período e sua carteira não foi assinada, o que é que você precisa fazer? Olha, eu só lhe garanto uma coisa, eu particularmente não sei de nada. Agora, esse rapaz que está aqui sabe de tudo. Edson Daniel vem chegando, boa noite, seja bem-vindo. Que assunto que nós vamos falar ou quais assuntos que serão destaques hoje aqui no programa, Edson? Boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite a todos os que estão nos dando audiência nesse momento. Antes de começar qualquer temática, eu quero registrar que tocou assim no meu coração quando você falou, eu não sei de nada. Você sabe e sabe muito, de muitas e muitas coisas. Obrigado. Um grande apresentador, um grande comunicador, uma pessoa que tem uma audiência ímpar há muitos anos. Eu conheço a Abílio há muitos anos e eu estou falando aqui uma coisa registrando uma verdade, né, da audiência e da credibilidade que a Abílio José tem na comunicação. É uma coisa ímpar, repito, ímpar. Viu, Abílio? Muito obrigado, obrigado pelas palavras. Temos uma admiração constante por você. Isso é uma realidade, né? Muito obrigado. Com relação, Abílio, à nossa temática que nós sempre trazemos neste horário, né? A partir das 18h30, 18h20, às vezes,
Esse horário desse programa de tamanha audiência em toda a rede, né? Temos inúmeros assuntos para debater. O tempo é exíguo, mas a gente vai trazendo a informação cidadã, como eu sempre digo, né? Antes de falarmos alguma coisa mais com relação ainda a esse auxílio emergencial, é importante registrar, e aí é a nossa missão e nosso quadro é baseado muito nisso. Eu estou aqui olhando aqui, vez por outra, no celular que está ao lado, porque estão ligando, já estão ligando, antes da gente isso é bom. Começar a interagir, estão ligando aqui, eu estou baixando a visão aqui para olhar e recusar, porque eu estou ao vivo para vários estados, né, nesse momento. Mas, Abílio, é uma coisa importante também, a gente vai entrar em outras temáticas, obviamente obedecendo o tempo necessário, mas é uma coisa importante e que repercute muito na sociedade brasileira, além dessa questão da pandemia, que é o mais recorrente, é o mais que está em evidência, mas é lembrar que ontem, né, terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória do chamado contrato verde e amarelo. Porque eu estou falando isso porque muita gente hoje nos buscou informações no Zap Cidadão, né, no Zap Cidadão 87223584, com relação a essa medida provisória que foi aprovada ontem, né, pela Câmara dos Deputados. Lembrar que vai para o Senado, para depois ir para a promulgação, toda essa tramitação. Mas, enfim, foi aprovada a medida provisória porque ela tinha um tempo para ser analisada e votada, né? Porque até o dia 20, que é a próxima segunda-feira, se ela não for votada e aprovada ou rejeitada, mas tem que ser votada, ela perde a eficácia, né? Porque desde que ela foi editada, como é uma medida provisória, toda vez que é editada já começa a entrar em vigor os efeitos dessa medida provisória. Então, esse contrato verde e amarelo já vem surtindo efeitos, mas tem que ser transformado em lei, né? Então, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados ontem, até ela tem que ser votada e aprovada ou rejeitada até o dia 20, que já estamos próximos também, pelo Senado, né, nesse momento. Essa medida provisória justamente é para estimular, né, a questão da geração. Estou aqui porque estão ligando aqui, me desculpa, Abílio, ao vivo, mas é importante dizer isso. Estão me ligando aqui ao vivo. Estimular a geração de empregos, principalmente entre jovens, né? Então, essa proposta, né, os deputados aprovaram o chamado texto base, né, e depois também analisaram os destaques, então houve várias alterações. Por exemplo, são muitas coisas, vou dar uma colada aqui em algumas coisas. Por exemplo, o texto aprovado pela Comissão Especial ontem, que era alvo de resistência por parte de alguns parlamentares, alguns trechos, né, que foram modificados, elevou a contribuição patronal para o FGTS, porque o texto inicial, o texto inicial desse contrato verde e amarelo, dizia que as empresas iam recolher, nesse tipo de contrato, apenas 2% do FGTS. Hoje é 8%, a gente sabe que é 8% o recolhimento das empresas. Esse contrato verde e amarelo é aquele tipo de contrato para jovens, o primeiro emprego, e agora também, na votação de ontem, estenderam essa possibilidade para os trabalhadores com mais de 55 anos e que estão há 1 ano, 12 meses, sem carteira assinada. As empresas também podem efetivar esse tipo de contrato da carteira verde e amarela com esse pessoal também, que com 55 anos, acima de 55 anos, que estão há 12 meses sem registrar a carteira. Então, retirou aquela história da permissão de trabalho aos domingos e feriados, né? Aumentou a multa do FGTS em caso de indenização por demissão, porque no texto original ele estava valendo, dizia que se você fosse demitido nesse contrato e fosse demitido, ou tanto faz com justa causa como sem justa causa, seria 30%. Então houve uma redução permitindo 20%,
Lá dizia que era só sem justa causa. Agora, tanto por justa causa como sem justa causa, tem essa multa de 20% do FGTS, né? E outra alteração foi que retomou o recolhimento patronal para o salário educação, tá certo? Então, todos isso. É lembrar que esse contrato verde e amarelo é aquele contrato que incentiva para que as empresas realizem contratos para diminuir o desemprego, principalmente para os mais jovens. Então, o primeiro emprego, né, vai ter certas diminuições de algumas obrigações para as empresas para que derem oportunidade, porque os jovens realmente têm dificuldade de arrumar o primeiro emprego porque eles não têm experiência. Então, a ideia é a empresa contratar mesmo sem experiência e aí dar a essa empresa a oportunidade de eles serem isentos de alguns direitos trabalhistas. Isso aí a ideia é gerar mais emprego. Então, essa contratação dos trabalhadores nesta modalidade, ela fica limitada a 25% do total de empregados da empresa. Então, se uma empresa, por exemplo, tem 100 funcionários, 25% de 100 dá 25. 25 funcionários ela pode contratar nessa modalidade. Estou dizendo isso tudo que foi aprovado ontem. Empresas com até 10 empregados, que é uma grande esmagadora maioria das empresas brasileiras, tem até 10 empregados. Você tem 2, 3, 4, 5 empregados. Então, empresas com até 10 empregados poderão contratar 2 trabalhadores nestas condições, tá certo? Então, são várias outras mudanças. Trabalho aos domingos, a questão do trabalho, a proposta aprovada retira a autorização para o trabalho aos domingos e feriados, porque a edição da medida provisória causava uma polêmica entre os parlamentares, porque autorizava trabalho aos domingos e feriados. Com essa aprovação de ontem, retira a autorização para o trabalho de domingos e feriados. E várias outras situações, sabe, Abílio, que essa medida provisória de ontem do contrato verde e amarelo, ela trouxe, eu achei por bem citar algumas coisas, e aí a gente pode, no decorrer da semana, claro, delinear, né, detalhar melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que você está falando aí, do que você trouxe para a gente. Qual é a sua opinião, qual é a avaliação que você faz, você que tem experiência nessa área com a aprovação desse projeto? Olha, Abílio, eu acredito que, na minha opinião, ainda bem que você frisou bem qual é a minha opinião, eu acredito que é uma iniciativa bem interessante, sabe, Abílio? Há críticas de todos os lados e a gente tem que admitir o debate, o contraditório. Eu acredito interessante a proposta, porque a grande maioria dos jovens, eles quando vão buscar emprego, jovens de 19, 20 anos, eles não conseguem emprego e a justificativa maior é que diz assim, não tem experiência. Então, não tem experiência, o cara não consegue emprego. Então, esta medida provisória aprovada, ela admite para a empresa, é como que ela dissesse, esse contrato vale até 2 anos só. Depois, se continuar lá na empresa, a empresa vê que o empregado é bom, ele tem condições de dar repercussão positiva para a empresa, então depois de 2 anos o contrato vira por tempo indeterminado, aí gera todos os direitos normais que a gente tem hoje na relação contratual. Então eu acho que é uma alternativa estudada pelo governo, na minha opinião, né? Eu acho que é interessante e benéfica, porque traz esses jovens, muitos jovens ficam loucos, né? Doidos na expressão popular, doidos para trabalhar, mas aí manda currículo para várias empresas, aí não consegue porque não tem experiência. Então, é justamente para esse jovem que não tem nenhum emprego, nunca teve um emprego, essa lei é para jovens, é o primeiro emprego, é bom deixar claro isso, é o primeiro emprego. Então, pessoas que nunca tiveram nenhum emprego, aí a empresa vai dizer, não, se eu tiver alguns benesses, eu contrato. Então, qual é os benesses? Por exemplo, vão ter redução de alguns encargos, o INSS patronal, eu posso demitir a redução da multa, né? Mesmo que seja com ou sem justa causa, mas retrai para 30% ao invés de 40%, e outras benesses mais que eu acho que a gente deve
falar no decorrer da semana. Tá certo. Mas veja bem, eu acho que é importante isso aí para o país como um todo, na minha opinião. Nesse momento, né? Com relação a isso, sem viés político partidário. Né? Porque o maior problema que o jovem encontra, tem outros tantos, mas um dos maiores problemas que o jovem encontra quando vai buscar um emprego é não ter experiência. Isso aí é. A aprovação de ontem botou, no meu sentir, botou outra alternativa que eu acho bem interessante, que também abre a possibilidade desse tipo de contrato para aquelas pessoas de 55 anos ou mais que estão desempregadas há mais de um ano, que também são pessoas, depois de 55 anos, eu digo até antes, viu? É difícil arrumar emprego. Então, o governo, é como se o governo dissesse, olha, você que tem 55 anos ou mais e está há mais de um ano desempregado, você pode ser contratado pelas empresas, eu vou dar algumas melhoras, algumas benesses para as empresas para elas poderem contratar. Então, eu acho, Abílio, que é uma oportunidade. E é um contrato que é até 2 anos. Depois de 2 anos, se você contratou um jovem, ele nunca teve experiência, e esse jovem até 2 anos, ele mostrou capacidade, não tinha experiência, mas eu dei a oportunidade e ele mostrou um bom funcionário. Aí, depois de 2 anos, acaba isso, porque não pode passar 2 anos nesse tipo de atividade. Aí volta normal, volta com todos os direitos que é assegurado pela CLT. O contrato é automaticamente considerado nas normas normais e atuais do contrato de trabalho. Então, eu acho que a Câmara teve que votar ontem, porque dia 20 o Senado vai ter que votar também, porque senão aquela história da medida provisória, quando ela não é votada nas 2 casas, na Câmara e no Senado, ela perde a validade e acabou. Então, correram aí contra o tempo para aprovar na Câmara, vai agora para o Senado, acredito que vai ser aprovada também. Certo. Né? Houve alguns destaques, a questão do FGTS mesmo, que no texto original dizia, olha, essas empresas que contratarem assim, só vai descontar 2% do FGTS. Mas houve um destaque, eu acho que foi, deixa eu colar aqui, foi de um partido aí, deixa eu ver, o Podemos, acho que é o Podemos, não, o PSL, não, Podemos, que admite não continuar os 8%. Mesmo nesse tipo de contrato, o FGTS vai ser recolhido 8%, porque no texto original era 2%. Então, destaques são coisas que são mudanças que são apresentadas, e esse destaque aí foi aprovado, essa questão do 8% continuar, ao invés de 2%, como é no texto original. E tem outros destaques que foram aprovados, tá certo? Então, eu, na minha opinião, Abílio, como você perguntou, eu acho que é uma alternativa que a nossa sociedade como um todo, e aí envolve empresários, empregados, o governo como tal. Claro, é a questão de bom senso de todo mundo, né? Nós temos que nos adequar a novas realidades. Eu acho interessante. Eu sei que opiniões divergem, vai ter algum pessoal mais sindicalista, esquerda, outro, e pode ter as opiniões, a gente concorda. Agora eu estou dando a minha opinião, porque você me pergunta a minha opinião, eu acho que foi uma alternativa importante para o país. E quem quiser já tirar as dúvidas com você, tem o telefone, né? Já que você já está com tudo na ponta da língua aí para informação, tirar dúvidas, dá o telefone para o pessoal, o contato do Zap para quem está nos vendo. Pois é, como a gente sempre fala, o Zap Cidadão, o Zap Cidadão é 839-8722-3584, que está aí na tela, pode ver, 839-8722-3584, é o Zap Cidadão, e eu com o maior prazer de tirar sua dúvida, esclarecer como foi no decorrer de toda essa semana e como está sendo cada vez mais, Gabi, desde que nós começamos esse programa, desde que nós tivemos a oportunidade, e eu lhe agradeço a você por poder dar essa oportunidade de nós podermos levar a informação cidadã para toda a sociedade nordestina, quiçá brasileira. Então, agradeço a você, Abílio, sempre uma contínua admiração pelo seu trabalho. Muito obrigado, de
divulgação, de publicidade, de levar informação. Você que é um AIS, é um ímpar. Coisa boa. Obrigado, querido. Atividade. Amanhã você retorna, Abraço. Me chamo mais cedo amanhã. Edson Daniel, muito obrigado. Qualquer coisa você pode tirar as suas dúvidas através do zap que ele acabou de passar para você. Vamos até a cidade de Limoeiro do Norte, vamos à TV Jaguar, minha gente. Vamos saber como é que está essa história do Covid-19. A cidade de Limoeiro do Norte está em 4º lugar em letalidade do Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Quem traz essa informação para a gente agora é o Juscelino Castro. Seja bem-vindo, Juscelino, por favor, com você. Olá, telespectadores, olá, internautas. Estamos agora trazendo mais informações aqui na nossa programação sobre esse momento de coronavírus, o Covid-19, aqui pela TV Jaguar, o canal 170, HDTV BrisaNet. Um abraço a todos os amigos telespectadores que nos acompanham no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Nós vamos trazer informação agora de que o hospital... Olá, telespectadores e internautas que acompanham a TV Jaguar. Você que nos assiste no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Paraíba, através da TV a cabo BrisaNet, a TV Jaguar, o canal 170. Estamos trazendo sempre boletins e flashes ao vivo com informações aqui do nosso estado do Ceará sobre o Covid-19, o novo coronavírus. E eu vou trazer agora, neste exato momento, informações de Fortaleza. Isso porque o prefeito Roberto Cláudio, prefeito da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, tomou a iniciativa de construir um hospital dentro do Estádio Presidente Vargas. Isso mesmo, o Estádio Presidente Vargas, que é o conhecido PV, para a prática de futebol, vai ser palco não de um show de música, nem de futebol, mas sim para abrigar as pessoas que, porventura, estejam contaminadas pelo Covid-19 e que precisam ser atendidas na capital cearense. Uma grande iniciativa do prefeito de Fortaleza. Nós vamos trazer nesse instante informações sobre essa notícia, né? De que o prefeito anunciou essa implementação de um novo hospital para acolher essas pessoas com casos de coronavírus. Ele funcionará no Estádio Presidente Vargas, serão 204 leitos, numa estrutura de 3.500 metros quadrados. O espaço deve ser construído ainda hoje, né? Começar a partir de hoje. E vamos ouvir então e assistir mais detalhes com o próprio prefeito Roberto Cláudio falando sobre esse assunto. Então vocês acompanharam a fala do prefeito de Fortaleza e é muito interessante porque um momento como esse, onde nós devemos estar em casa, nos resguardando, nós que somos profissionais da comunicação, estamos inclusive trabalhando de casa, sempre que possível, indo à rua, mas com muito cuidado. Bom, a gente está com um pequeno problema no sinal da transmissão lá da cidade de Limoeiro do Norte, da TV Jaguar, com o Juscelino. Não estamos conseguindo um sinal à altura para que a gente possa colocar no ar. Amanhã a gente refaz esse contato com o Juscelino. E agora nós vamos até a cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, dos estúdios da TV Curtição. Vamos saber quais são as novidades por lá no Rio Grande do Norte. A TV Curtição também é um canal local da BrisaNet. Sidney Silva, seja bem-vindo. Quais são as novidades aí no RN? Olá, Abílio, amigos da Sala de Notícia, da TV Nordestina. Estamos chegando de Caicó, da TV Curtição, com informações para os amigos que nos acompanham. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, que é uma agência que foi criada há vários anos e que funciona aqui na nossa cidade, com apoio do SEBRAE, aqui do Rio Grande do Norte, está lançando um site chamado, com o endereço seguinte, queijosdoseridó.com.br, para divulgar as atividades dos produtores de queijos regionais aqui da nossa região, dessa região que a gente chama de Seridó Potiguar. Existem atualmente pouco mais de 300 produtores de queijo de coalho e de manteiga distribuídos pelos 25 municípios que compõem essa região Seridó norte-rio-grandense, né? Muitos deles produzem outros derivados do leite, como manteiga do sertão, muito apreciada, inclusive utilizada na culinária regional por consumidores nordestinos brasileiros. Essa iniciativa
é uma alternativa visando minimizar os efeitos da pandemia provocada pelo coronavírus, o Covid-19. Na cadeia produtiva do leite, que está praticamente estagnada por falta de locais para a comercialização desses produtos, devido ao fechamento do comércio local e isolamento social das famílias, segundo o presidente da Cooperativa Mista de Agricultores Familiares do Seridó, o Joséilson Medeiros, a crise do coronavírus tem afetado duramente a comercialização de queijos e também, consequentemente, a produção de leite aqui na região Seridó, que sofreu uma queda vertiginosa. Só para que o pessoal que nos acompanha tenha uma noção, essa região aqui, ela é a maior produtora de leite do Rio Grande do Norte, para vocês terem uma ideia. E, lamentavelmente, está sendo afetada aí por essa pandemia, né, do coronavírus, a exemplo de muitos outros setores da economia mundial, na verdade. Mas algumas instituições estão tentando criar alternativas para mitigar esse problema. Na manhã de hoje, uma outra informação, o Hemocentro de Caicó, militares do 1º Batalhão de Engenharia de Construção aqui da cidade, que integram inclusive o Comando Militar Rio Grande do Norte Paraíba, para uma ação solidária. Eles foram juntos para uma ação solidária de parceria para a doação de sangue, né, no Hemocentro. No momento atual que vivemos, de isolamento social pela pandemia do coronavírus, tivemos uma queda no número de doações e graças à parceria com instituições como o 1º BEC, o pessoal do Hemocentro está podendo repor, né, os estoques de sangue, né, que estavam, repito, com uma baixa considerável, segundo informa a direção da unidade, né? Uma ação realmente bacana. E lembrando as pessoas, não parem de doar sangue, procurem sempre os hemocentros, os hemonortes, para doarem sangue, porque as unidades hospitalares precisam de sangue, e esses órgãos, eles abastecem os hospitais. Então vamos fazer a nossa parte, vamos doar sangue. Falando sobre Covid-19 aqui em Caicó, a partir de hoje, o comércio aqui do Rio Grande do Norte por causa de decreto do governo do estado. Ainda nessa situação de enfrentamento ao Covid-19, para evitar aglomeração, a governadora baixou um decreto mandando fechar o comércio. Mas em Caicó, o prefeito hoje baixou um decreto mandando que o comércio funcione, principalmente o comércio não essencial. E aí ele cita, por exemplo, lojas de roupa, lojas de calçado, perfumaria, bijuterias, entre outros. Mas manda fechar, alguns outros estabelecimentos, locais, enfim. Também pode ficar aberto oficinas, lojas de peças de carro, mandou fechar restaurantes, bares e similares, ainda o teatro, shopping centers, entre outros estabelecimentos que acabam juntando gente, fazendo aglomeração, que é proibido agora nesse período. Então, o comércio daqui está funcionando desse jeito. A partir de hoje, os não essenciais funcionam, mas com alguns cuidados, como por exemplo o uso de álcool em gel dentro das lojas, máscaras por parte dos funcionários e o distanciamento das pessoas que estão comprando e também dos vendedores. Isso está acontecendo também aqui na cidade de Caicó, que continua com nenhum caso confirmado de Covid-19. Aqui na cidade de Caicó. O Hospital Regional tem um paciente internado com Covid, mas ele é da cidade de Acari, que fica distante 70 quilômetros aqui da cidade. Um abraço, a gente se encontra a qualquer momento com mais informações. Muito obrigado, Sidney. A gente retorna amanhã, direto da TV Curtição, na cidade de Caicó. Um grande abraço a vocês, boa noite. Olha, minha gente, eu deixei por último o Costa, mas só que ele vai chamar o assunto dele de amanhã. Hoje o programa foi extremamente corrido, muitas informações, caímos com algumas outras matérias que a gente tinha para mostrar, mas aí confesso a vocês que amanhã eu vou trazer algumas matérias que a gente não colocou no ar e que são extremamente importantes, assim como os assuntos que nós debatemos hoje aqui. Costa, boa noite. Em rápidas palavras, o que é que você vai preparar para que a gente possa falar amanhã aqui no Sala de Notícias? Boa noite, Abílio. Boa noite aos telespectadores da TV Nordestina. Bom, nós amanhã traremos o assunto, o multinível como opção de empreender, né? E amanhã eu vou trazer, para começar, dados, né?
porque contra dados não tem argumentos. Trazer números, trazer posição do multinível no mundo, nos grandes países, e também a opinião de grandes autoridades mundiais em relação ao multinível em seus países. Então, é um assunto que a gente vai começar com essa base inicial para que nós tenhamos poucas dúvidas, que eu acho um pouco difícil, todo mundo tem muita dúvida, mas amanhã é imperdível o conteúdo, preparei com o maior carinho aqui, e estaremos aí, na hora que você nos chamar, à disposição de todos, ok? Você ia falar hoje sobre o marketing multinível? É uma pergunta também para que você possa responder rápido, já que amanhã você vai entrar com mais detalhes. Qual é o conceito, hein, Costa? O conceito do multinível, Abílio, é trazer o empreendedorismo de uma forma acessível a todos. Na minha opinião, a opinião de grandes nomes do empreendedorismo mundial, é a forma mais forte de inclusão socioeconômica que existe no mundo. E os números não mentem, os números estão aí para nos mostrar. Então, essa é a grande tônica do multinível, de ser acessível para todos. Desde 18 anos de idade, você tem acesso a iniciar a empreender no multinível. Inclusive, nós temos aí matérias em grandes portais aí, ano passado, com consultores do Sebrae, e o Sebrae recomendando que, para quem começa a empreender, a melhor forma seria começar a empreender com multinível, e é naquela frase que eu te falei ontem: mesmo que você não tenha sucesso, você não acaba falido, mas aprende o básico para empreender. O multinível é algo fantástico, independente de qualquer coisa de resultados, eu considero como sendo uma ferramenta, uma ferramenta de negócio, um sistema de negócios que tem uma capacidade incrível de moldar pessoas, transformar seres humanos comuns em grandes líderes, grandes empresários. E quando eu lhe falar amanhã aqui da opinião de certas autoridades mundiais, você vai ficar, talvez você, um grande comunicador, um homem de mídia, talvez até você fique surpreso com o que eu vou dizer aqui amanhã. E quem disse isso, né? E há quanto tempo essas autoridades vêm se mantendo com essa posição fixa e apoiando em seus países o multinível, ok? Tá bom, tranquilo. Costa, muito obrigado pela participação. Amanhã, com certeza, mais cedo, você aqui com a gente, todo mundo esperando. Se Deus quiser, Abílio. Um abraço, até amanhã. Uma ótima noite. No programa de amanhã, nós íamos mostrar hoje aqui a vocês, mas amanhã eu vou trazer que aqui numa cidade próxima a Campina Grande, aqui no estado da Paraíba, as equipes do SAMU se juntaram e criaram um equipamento que evita com que os maqueiros tenham um contato com as pessoas que são acometidas do Covid-19. É bem interessante, eu mostro também, e a gente vai falar com mais detalhes sobre essa questão da obrigatoriedade do uso das máscaras em espaços públicos aqui na Paraíba. Tudo isso e muito mais eu trago amanhã, a partir das 17 horas, desejando a você uma ótima noite de quarta-feira. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a todos os companheiros das TVs que nos retransmitem, lá da cidade de Iguatu, a TV Centro-Sul, Limoeiro do Norte, TV Jaguar, Quixeramobim, TV Sertão, Juazeiro do Norte, a TV Padre Cícero, e na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, a nossa querida TV Curtição. Uma ótima noite a todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado à equipe da BrisaNet, o suporte técnico que tem nos dado um apoio para que possamos transmitir com qualidade HD o nosso Sala de Notícias direto de Campina Grande. Uma ótima noite, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.